Estocolmo, Berlim, Nairobi, Palermo, Helsinki. Ei. E eu sou... La professora Yasmin. Eu vou transportar vocês para o nosso destino de hoje. Um plano perfeito. Muito mais perfeito do que o do professor. Vamos lá. Primeiro, vamos conhecer quem são as bactérias. Quais são as suas características e quais doenças elas podem causar. E o mais importante, que é o nosso objetivo, qual a importância econômica delas. Pessoal, brincadeiras à parte, hoje vamos estudar sobre as bactérias e eu espero que vocês gostem. Bora comigo? Oi, gente, tudo bom com vocês? No capítulo anterior, a gente estudou sobre um organismo que era desprovido de célula e por isso não se enquadrava em nenhum dos reinos que eu já citei para vocês, né? Lembrando, são 5 reinos: reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plant. Hoje vamos dar início ao estudo de um desses 5 reinos, que é o reino Monera. Quem é que pertence a esse reino? Pertencem àqueles organismos unicelulares e procariontes, como bactérias, cianobactérias e as arqueobactérias. Vamos dar mais enfoque aqui às bactérias, que é o nosso objeto de estudo de hoje. Vamos lá para um resuminho rápido e inicial, tá? É bem comum as pessoas confundirem fungos, bactérias e vírus, mas cada um desses organismos possuem suas características peculiares e, por possuírem essas características, é que cada um vai ser agrupado em um reino, com uma única exceção, o vírus. O vírus, como vimos, eles são seres que até hoje causam uma grande discussão no meio científico se eles são realmente seres vivos ou se eles são seres não vivos. Como a gente viu na aula anterior, os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles não podem ser classificados como seres vivos. Já as bactérias e fungos, eles são sim considerados seres vivos, porém, cada um pertence ao seu reino. O nosso objeto de estudo de hoje são as bactérias. E se a gente observar através dessa figura, a gente percebe que os vírus, eles são microscópicos e as bactérias até podem ser microscópicas, mas chegam a ser bem maior do que uma partícula de vírus. Quando comparamos o tamanho das células, a gente percebe que a célula bacteriana é bem menor do que a célula animal, que por sua vez é bem menor do que a célula da planta. Mas bora começar a focar aqui no nosso objeto de estudo, que são as bactérias. Vamos lá? As bactérias são seres unicelulares procariontes. Isso quer dizer o quê? Que elas possuem uma única célula e que essa célula não tem uma membrana nuclear. E podem também formar colônias de diversos tamanhos e formas. Elas são formadas principalmente por parede celular, membrana plasmática e citoplasma, aonde esse material genético vai ficar disperso. Além disso, algumas podem conter flagelos, que são estruturas que auxiliam na locomoção desses organismos. Outras possuem cápsula, que é uma membrana a mais que vai recobrir essa única célula. Podemos fazer a classificação das bactérias de acordo com a sua forma. Se ela possui uma forma esférica, nós a chamamos de cocos. Os cocos podem se agrupar de maneiras diferentes, tá? E de acordo com a forma que eles se apresentam, a gente vai dar nomenclaturas. Já aquelas bactérias que têm forma de bastão, a gente chama de bacilos, que são umas bactérias mais compridinhas. Já aquelas que possuem a forma parecida, similar a uma vírgula, a gente dá o nome de vibrião. E por último, a espiroqueta, como o próprio nome já vem dar uma dicasinha pra gente, vai formar pequenos espirais, por isso esse nome espiroqueta. As bactérias são organismos muito interessantes. Em que sentido eu falo isso? Elas podem viver ou isoladas ou em colônias. Mesmo que elas vivam em colônias, a gente não pode dizer que elas estão desempenhando a mesma função, tá? Porque isso vai dar uma característica de que elas
iriam compor um tecido. Não, elas são células que vivem em colônias, vivem agrupadas, porém cada um possui a sua função específica e é um organismo separado. Por isso que a gente diz que elas estão vivendo em colônia e não formando um tecido, beleza? Continuando, podemos dizer também que elas habitam os mais variados ambientes, desde ambientes inóspitos a outros organismos. Por exemplo, ambientes inóspitos lá nos Árticos, ou então na boca, lá na fenda dos vulcões. São ambientes que têm temperaturas extremas e seria quase impossível um organismo vivo sobreviver, mas são bactérias altamente resistentes à variação de temperatura. Nos outros organismos, temos exemplo o nosso corpo. Existem bactérias que vivem alojadas lá no nosso estômago e também no nosso intestino delgado. Então, elas auxiliam no processo de digestão. Podemos destacar também o modo de nutrição das bactérias, tá? Com relação a isso, a gente vai estar falando da alimentação que elas podem ter. Quando a bactéria, ela produz o próprio alimento, a gente diz que ela pode ser fotossintetizante ou quimiosintetizante, tá? Como assim, professora? Se ela for fotossintetizante, ela vai produzir o alimento a partir da luz solar. E se ela for quimiosintetizante, o químio aí vai estar indicando que ela usa substâncias químicas para produzir o seu próprio alimento. Já aquelas que precisam de outros seres para obter o seu alimento, são aquelas que a gente chama de heterótrofas, que são as bactérias que decompõem os outros organismos, que se associam com animais para obter alimentos, que se associam a algumas plantas leguminosas para obter o alimento. Além dessas que se associam, tem aquelas que parasitam outros seres, e isso acaba prejudicando-os. Aqui na imagem a gente pode observar os nódulos formados por bactérias em algumas raízes. O que é que elas fazem? As bactérias vão ajudar a fixar nitrogênio na raiz dessa planta, converter o nitrogênio atmosférico em nitrogênio que pode ser utilizado por essas plantas. Já as plantas dão o alimento para essas bactérias, então é uma relação que a gente diz que é harmônica, não há prejuízos, há só benefícios. E falando dessas bactérias, eu vou aproveitar e falar da necessidade que algumas possuem de ter oxigênio para respirar. Outras não vão precisar do oxigênio. Quando a bactéria ela necessita do oxigênio para sobreviver, a gente diz que ela é aeróbica. Já quando ela não precisa, a gente diz que ela é anaeróbica. No caso aqui dessas bactérias que vivem associadas às raízes de algumas plantas leguminosas, elas não vão estar precisando da presença de oxigênio. Então, a gente diz que elas são anaeróbicas, pois ela utiliza o que para sua respiração? Ela vai utilizar o nitrogênio diretamente do ar. Vamos falar agora do tipo de reprodução que a bactéria faz. Adianto para vocês que elas fazem reprodução sexuada, que é aquela que há troca de material genético, e também a forma assexuada, ou seja, não precisa trocar material genético. Sendo que a mais comum é a forma assexuada. Por quê? Porque vai ter menos gasto de energia, não vai ter a precisão de buscar um parceiro para trocar o material genético, então ela sozinha consegue se dividir e gerar descendentes que são cópias exatas daquela bactéria que as originou. O tipo de reprodução assexuada mais comum em bactérias é o tipo de bipartição. Quando é que ocorre a bipartição? Bom, a bactéria ela vai duplicar o seu material genético. E logo em seguida dessa duplicação, elas vão se dividir. Primeiro, elas sofrem um processo de invaginação, que é uma entradinha
né, na parte da membrana e da parede celular dela, e chega um determinado momento que essas entradas se encontram e formam a divisão que a gente chama de bipartição. Esse processo ocorre muito rapidamente e por isso que a infecção bacteriana precisa ser contida o mais breve possível. Outra forma que a bactéria tem para se reproduzir assexuadamente é a esporulação, que, como o próprio nome já diz, vai ter a formação de esporos. Esse tipo de reprodução assexuada ocorre em ambientes não propícios. O que significa isso? Ambientes que não têm as condições favoráveis para o crescimento da bactéria naquela hora. Então, o que ela faz? Ela entra em estado de dormência, que a gente chama, que é quando ela reduz a sua atividade metabólica. E até encontrar condições favoráveis, né, ela fica nesse estado de dormência. Porém, quando ela encontra, ela volta a se ativar, vamos dizer assim, e entra em multiplicação por bipartição. Então, é como se uma reprodução assexuada dependesse da outra. Vamos falar da importância econômica. Algumas bactérias, elas vão realizar processos químicos que têm importância econômica. Por exemplo, quando há a necessidade de produzir um vinho, um vinagre, um iogurte, queijos, quem é que vai estar atuando? A bactéria através do processo de fermentação. Já na biotecnologia, também elas são muito utilizadas, como na produção de vacinas e medicamentos, na produção de alguns hormônios, na reciclagem da matéria orgânica, entre outras coisas. Agora vamos falar sobre as bactérias patogênicas, que são aquelas bactérias que causam doenças. Mas antes, vamos falar sobre a produção de antibióticos. Não sei se vocês sabem, mas a produção de antibióticos, do primeiro antibiótico, aconteceu de maneira acidental. Um cientista chamado Alexander Fleming, ele pesquisava, utilizava na sua pesquisa bactérias. E no meio da pesquisa, ele saiu de férias e esqueceu algumas placas Petris, que são essas redondinhas que vocês podem ver na foto, abertas. O que é que houve? Houve um crescimento fúngico em alguma dessas placas. E aonde houve esse crescimento fúngico, não houve o crescimento de bactérias. Então, vá lá. Ele tinha descoberto um princípio ativo para combater o crescimento de bactérias. Isso foi uma grande revolução no meio científico da época. Por quê? Porque até então não existiam medicamentos que combatessem o crescimento de bactérias. Então, ele pegou esse princípio ativo dentro desse fungo, que esse fungo produzia, o fungo chamado penicílio, e ele começou a produzir o que a gente conhece hoje como penicilina. Penicilina, para quem não sabe, é um tipo de antibiótico muito utilizado. Foi o primeiro antibiótico produzido de maneira acidental. Agora vamos dar enfoque a algumas doenças causadas por bactérias. A primeira que eu trago é a pneumonia. Abram uma observação. Pneumonia pode ser causada por bactérias, fungos e alguns vírus. No caso aqui que eu vou citar, só que é a pneumonia causada por bactérias, tá? Então, os principais sintomas são tosse, febre e dificuldade respiratória, além do cansaço. Isso porque lá na região do pulmão vai ter uma inflamação dos alvéolos pulmonares, que é onde ocorrem as trocas gasosas. Então, a pessoa vai sentir dificuldade de respirar, vai ter sua respiração reduzida, tá? O modo de contágio vai ser o contato com pessoas doentes ou objetos contaminados. Segunda doença que eu trago para vocês é a coqueluche. Coqueluche, que é conhecida como tosse comprimida, tá? Tem vacina para esse tipo de doença. Então, podemos prestar atenção no calendário de vacinação para não correr o risco de pegar essa doença, certo? Os principais sintomas são tosse frequente e intensa e vômitos. Maneira de contágio, contato com pessoas doentes em locais fechados ou objetos contaminados. Outra doença causada por bactérias é a desenteria bacilar. O que é isso? É uma doença que afeta diretamente o intestino, causando a diarreia severa e febre, tá? Então,
A diarreia vai conter sangue e pus, muitas vezes, e também vai causar vômitos e febre. Maneira de contágio através de alimentos e água contaminados. E essa doença pode causar sérios problemas de desidratação e, se não for combatida logo, pode levar sim a pessoa à morte. Mais uma doença aqui causada por bactéria é a leptospirose, tá? Que é aquela doença que é conhecida por causa da urina dos ratos, né? Principalmente dos ratos. O que é que causa? Febre, olhos vermelhos, dores musculares e problemas no fígado e no rim. Forma de contágio: a pessoa entrou em contato com água contaminada com a urina de animais, como o rato, né? Quando acontece enchentes, é muito comum pessoas daquela região serem contaminadas se naquele local tiver um rato contaminado por essa bactéria. E a última doença que eu trago para vocês aqui é o botulismo. Botulismo é causado por algumas bactérias que podemos encontrar em alimentos contaminados, tá? Principais sintomas: boca seca, visão dupla, vômito, diarreia, fraqueza progressiva, tá? E o que é que eu posso dizer? Abrir uma observação aqui sobre esse tipo de bactéria. Ela foi estudada pelos cientistas e essa toxina que ela produz, né, que vai causar o botulismo, pode ser utilizada de maneira legal, de maneira benéfica para o ser humano, né? E é muito utilizada na indústria de estética. Sabe o Botox? Pois bem, o Botox é um resultado de utilização da toxina produzida por essa bactéria. Então, tem um ponto negativo e tem um ponto positivo que gera renda e lucro a partir desse micro-organismo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Partigiano, portami via, oh bella ciao.